e nós recebemos o perdão dos nossos pecados e vida abundante para aqueles que crerem nessa cruz. E foi ali que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar, nos santificar e nos fazer justos. Somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia aí, em Tiago 1:22. Nós vamos falar hoje da importância de obedecer essa palavra. E há muito sofrimento, até entre os cristãos, e somente que não era para ter, mas por não obedecerem à palavra, não praticarem a palavra, porque quando nós praticamos a palavra, nós somos realmente mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós temos que ser cumpridores da palavra. Quando nós cumprimos a palavra, não tem nada que possa nos derrotar. Absolutamente nada. Tanto é que nosso Deus deu a Josué, assim que ele assumiu o lugar de Moisés, Deus deu essa palavra para Josué, que está em Josué 1:8. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado e fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar os teus caminhos, e então prudentemente te conduzirás. Esta palavra de Josué 1:8 fala tudo, completamente o que acontece conosco quando obedecemos a palavra. Amém? Abre agora em Mateus 6, que é uma palavra que todo mundo conhece. Mateus 6, versículo 9, onde começa o Pai Nosso. Pai Nosso. E muita gente ora o Pai Nosso. Muita gente lê. Mas não ainda compreende. Muita gente. Porque vocês vão ver o que nós diz aqui. No versículo 9. Portanto, Jesus nos ensinou essa oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Aleluia. Santo Deus, aqui estou em tuas mãos para transmitir o que o Senhor quer que seja transmitido para o teu povo. E sabemos que o Senhor nos ama e quer que realmente nós venhamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, conforme diz a tua própria palavra. Olha, meus amados, nós vimos aqui nessa oração e nós oramos, né? E muitos passam por cima, não percebem o que está falando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós temos feito a vontade de Deus? Será que nós temos feito a vontade de Deus? Quando nós fazemos a vontade de Deus, meus irmãos, é quando nós obedecemos esta palavra, fazemos aquilo que a palavra diz. Fazemos aquilo que a palavra diz. Não fazemos aquilo que vem da nossa mente. Foi por isso que Ele nos deu o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que tem que dirigir as nossas vidas. Quem aqui já foi batizado no Espírito Santo? Pode ficar com a mão levantada, ficou com vergonha? Por quê? Só você foi... Tá bom. Vocês foram batizados no Espírito Santo. Quando vocês foram batizados no Espírito Santo, vocês oraram em línguas, né, no dia. Foi? Não foi isso? Está com vergonha de responder sim? Aqui nós estamos em família. Aproveitar que tem pouca gente. Então, quando eu fizer uma pergunta, levanta a mão, não precisa nem falar, mas levanta a mão. Vocês falaram em línguas quando foi batizado no Espírito Santo. Foi? Quantos aqui oram em línguas diariamente? Diariamente, não é? Está vendo? É Ele que nos leva de acordo com o nosso chamado. É Ele que tira todos os nossos defeitinhos. O nosso Deus Pai está nos céus. Jesus está à direita de Deus lá no céu. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra através das nossas vidas e em nossas vidas. Aqui fala muito. A palavra fala muito sobre o Espírito Santo. Não se preocupe com nada, irmãos. Fique com vocês estão na presença de Deus. Deixa as coisas acontecer lá fora. Isso, Deus não se agrada disso. Isso, Deus não se agrada. Vocês estão na presença de Deus. Fique na presença deles. Nada venha de tirar a nossa atenção, desviar a nossa atenção. Nada. Essa é uma razão, Deus está mostrando já, de que muitos perdem a bênção. Nós estamos na igreja, na presença de Deus. Por quê? O que diz a palavra?
Nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é isso? Adorar a Deus em espírito e verdade. Muitos aqui não sabem o que significa, mas eu vou dar uma explicação rápida. Deus é espírito. Deus é espírito. Ele está aqui presente. Não diz a palavra que onde vier 2 ou 3 pessoas ele se faz presente? Ele está aqui, você está vendo ele? Não está, mas ele está aqui presente. Entendeu? Essa é coisas que o crente tem que entender. Quando eles falam, Deus quer que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Ele não quer que nós venhamos adorar Ele de frente de uma imagem, dentro de um quadro. Não, porque Ele é espírito e quer que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho e a verdade. Então, nosso Deus é verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra dele é a verdade. Então, nós temos que estar adorando esse Deus em espírito e em verdade. Por isso que nós temos que dar respeito. Reverência a Ele. Nós não estamos vendo, mas estamos na casa. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é Deus. Nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É 3 em 1. Acho que todos aqui já sabem disso. Então, temos que adorá-lo em espírito e em verdade. Se eu falar para vocês, Deus mudou tudo que eu tinha aqui já preparado. Não era bem isso. Vou ver se vou conseguir entrar naquilo que tinha orado, tinha buscado. Mas não sei por que razão ele está me levando para o outro lado. Não ia falar sobre o Espírito Santo. Sai daí. Mas vamos ver o que Deus tem. Então, como eu estava falando do Pai Nosso, diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui na terra tem que ser feito como é feito nos céus. Será que lá no céu os anjos fazem tudo a vontade dele? Conforme a vontade dos anjos, de cada um dos anjos? Não, eles fazem a vontade. É assim que Deus quer aqui na terra. Que nós venhamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. Seja feita a sua vontade, a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Quer dizer, primeiro, para nós fazermos a vontade dele, temos que obedecer a palavra. Por isso que nós vemos aqui, tem que nos obedecer a palavra. Por quê? Ele nos diz lá em João 15, 7, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Ele fala bem claro. Pedireis tudo o que quiserdes, vos será feito. Então nós precisamos estar nele, e a palavra dele está em nós. Aí isso nos garante tudo que nós pedimos a Deus, ele vai nos conceder. Tem muita gente que pensa que, porque ele é cristão, confessou Jesus, certo? Vem na igreja 2, 3 vezes por semana, ele pensa que isso é suficiente. Não. Se você não pedir nada a Deus, se não pedir para Ele, Ele não vai fazer. Não vai fazer. Nós temos que chegar a Ele pedindo, meu Pai, eu quero isso, 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 em nome de Jesus. Eu não perguntei, irmão, até que hora. Nove.
9. É o seguinte, tem muita coisa para fazer aqui. Eu creio, tem muita coisa para fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. Então, eu vou estar falando. Você tem um desejo. Se você não chegar, meu Deus, meu Pai, eu quero isso, 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 isso. Em nome de Jesus eu te peço, ele não vai fazer. Em primeiro lugar, Deus não nega nada para os seus filhos. Nada, absolutamente nada. Mas com uma condição. Você tem perdoado os seus ofensores? Pai Nosso fala aqui, né? Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem perdoado? Se você não perdoa, já está fechado para você. Já está fechado. Ele não recebe. Ele não vai dizer que ele não ouve você, ouve. Aqui eu não sei, mas lá no Brasil, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Sim, não tem nada que aconteça nesse mundo que Deus não saiba, que não está vendo. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Só que ele nos deu livre-arbítrio. Você faz o que você quer. Ele está vendo, somente ele está vendo. Então, quando você precisa, ele fica com dó, por não poder te abençoar. Porque o prazer dele é abençoar todos os seus filhos. O prazer dele é abençoar todos os seus filhos. Mas, infelizmente, por falta de reverência a esse Deus, ele não pode abençoar. Aqui, por exemplo, esse culto. Vamos dizer que estivesse cheio. Não importa a quantidade para ele. O prazer dele era abençoar 100% o culto. 100%. Mas ele já falou, eu não posso abençoar. Da maneira que ele queria abençoar. Por causa das falhas que nós cometemos. Nós fazemos muita coisa errada. Fora da palavra. Então como é que ele vai poder abençoar? Tem muita gente que pede a Deus, pede, jejua, faz todas as coisas que não precisa fazer. O crente faz coisa que não há necessidade de nós fazermos. Porque nós somos salvos pela graça. E pela graça dele, ele não precisa fazer nada mais de sacrifício. A única coisa que ele pede é que nós sejamos obedientes à sua palavra. Obediência à palavra. Ele manda amar o nosso próximo. Tem gente que não... Eu já vi pessoas na igreja, eu não posso nem ver aquele irmão. Daí, está na igreja. Diz que é crente. Deus não pode abençoar ele. Porque sabia que aquela pessoa, que eu não vou dizer, eu não suporto aquele irmão, você pode falar, Deus ama ele, aquela pessoa que você diz que não gosta dele, mas igualmente ama a mim. Deus ama todas as pessoas, até que estão longe dele, porque quer, por isso que ele mandou seu filho aqui para morrer na cruz para salvação do povo. A maioria não entende, não quer saber de Cristo. Tem uns que falam assim da boca para fora, tem uns que estão em religiões que falam até de Cristo, mas não seguem essa palavra. Então só falar de Cristo não resolve nada. É esses que não perdoam. Eu vou dar um testemunho aqui. Isso aconteceu uns anos atrás aí.
Deus me usa muito assim, eu estou às vezes em casa, Deus de repente traz uma pessoa. Aí começa a me dar coisa. Aconteceu assim com essa pessoa. Estava em casa um sábado, de manhã, eu me trouxe essa irmã, são duas irmãs, mãe e filha. Aí começou a fazer. Pensei, vou ter que procurar essa irmã. Nunca tinha ido na casa dela. Nunca. Mas eu fiquei se matando. Aí foi para as 3 horas, porque assim, às vezes a gente demora a atender o que Deus quer. Então eu fiquei até 3 horas da tarde para resolver ir telefonar para essa irmã. Ela é irmã de outra igreja, não era da igreja que eu congrego, não. Mas é conhecida. Para mim resolver ligar para ela se eu podia ir na casa dela. Liguei, mais ou menos às 3 horas da tarde. Aí, irmã, eu precisava falar muito para a irmã a respeito das coisas de Deus. Se eu for digno de entrar na sua casa, eu gostaria de ir aí. Ela falou, não, pode vir, pode vir. Deu o endereço direitinho. Peraí, então daqui 1h30 mais ou menos estou aí. Cheguei lá. Meu Deus. Justamente sobre esse Pai Nosso que nós estamos falando aqui. Eu não tinha pensado nisso, não. Agora que veio. Cheguei lá na casa da irmã. Vamos sentar no sofá. Quando eu sentar, eu sentei. Falei para a irmã, a mãe. Irmã, sem a Bíblia aí, abre a Bíblia aí. Leu o Pai Nosso. Leu. Ela terminou de ler, falei, irmã, a senhora viu que leu aí, Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. A irmã tem perdoado? Mudou, ficou já. Não sei se alguém conhece quem é dirigido pelo Espírito ou não. E eu já vi ele, confirma, a pessoa que conhece, sabe, ele veio pelo Espírito. Porque eu nunca tinha conversado com ela a respeito. Eu falei simplesmente para a irmã, irmã, pega um papel, um lápis ou uma caneta, para marcar os nomes das pessoas. Talvez falei os nomes das pessoas que a irmã tem mágoa. É pela direção do Espírito ou não? Você precisa entender. Pegou? Olha, para escutar. Deu 12 nomes. 12. Todo da família. 12 pessoas só da família dela. Então, vamos orar. Quando terminar, falou, os 12, só tem esse, 12, tá bom. Vamos orar. Peça perdão a Deus, em primeiro lugar, pelo tempo que você está magoado com essa pessoa. E depois libera perdão para essa pessoa. Foi assim, os 12. Terminou, os 12. Eu levantei, eu vou embora. E é pessoa que vai 2 vezes por semana na igreja. Vai de quarta e vai de domingo. Toda semana. Quarta-feira e todo domingo, as 2 vão na igreja. Então eu saí e falei, irmã, note bem se não é o Espírito. Irmã, se o Espírito trouxer mais alguém, falei, mais alguém, a irmã já sabe como fazer. Peça perdão a Deus e libera perdão à pessoa. Quando foi no domingo de manhã, ligou o telefone, mais 3 pessoas da família. Deu 15 pessoas.
15 pessoas. E anos. Isso aí é o que impede de muitos cristãos receber a bênção de Deus. Porque eles acham que ir na igreja 2, 3 vezes por semana, Deus chamou crentes. Deus não chamou religioso. Deus não chamou religioso, chamou crentes. Crentes em Jesus. E crente obedece. Crente age com fé. Agora eu cheguei ao ponto que eu quero. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Crente age com fé. Por que tem muitos crentes doentes na igreja? Por quê? E diz que tem fé. Vai falar que a gente que tem um pouquinho mais de entendimento, mais conhecimento, pela graça de Deus, se fala que a pessoa não tem fé, ele fica bravo. Mas se você tem fé, você obedece a palavra e age de acordo com a palavra. Eu falei que tem muitos doentes na igreja. Doentes, muitos. Gente que o médico dá remédio para ficar tomando o resto da vida. Crente. Vocês entenderam o que eu estou querendo falar? Jesus levou naquela cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Fomos todos sarados. Então não temos que estar doentes. Em crente tem morrendo de câncer, canceroso, eu conheço muitos. Todo mal, meus irmãos, vocês entenderem. Eu amo vocês todos, eu conhecendo alguns. Eu amo que eu sou um cristão. Certo? Deus ama mais do que vocês. Eles não querem sofrimento de nenhum crente. Esses dias eu fui na casa do irmão. Eles aí conhecem, mas eu não testemunhei para eles ainda. A irmã estava lá com o joelho, não podia nem pisar. Joelho esquerdo. Estava na casa dela e falei, irmã, disse que ia no médico no dia, no dia, falei, tá bom. Falei, irmã, o seu Deus não cura, não? Ficou sem saber o que responder. Falei, aí deu testemunho. Fui pregar numa igreja uma quinta-feira, uma quarta, lá no bairro lá. Aí Deus me usou uma revelação, que ele foi revelação. Deus usou. Eu terminei a mensagem. Olha, aqui tem uma pessoa que está com o joelho esquerdo machucado. Quem é essa pessoa? Era um rapaz que estava sentado lá na primeira fileira. Aí levantou. O que aconteceu? Foi jogando bola, pastor, jogando bola. Então, nessa casa que eu orei esses dias aqui, a irmã está com o joelho, então, para fortalecer a fé dela, eu falei, dei esse testemunho. Falei, Deus não quer saber de que maneira você se machucou. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se é nós, eu falar, tá vendo? Foi jogar bola, agora tá aí machucado, tá aí. Não, Deus não faz isso não. Então foi por isso que eu dei esse testemunho para fortalecer a fé dela a receber a cura do joelho dela. Eu falei, tá vendo? Assim como ele curou lá aquele rapaz, jogando bola, se machucou jogando bola,
Ele vai lhe curar. Não importa o que você estava fazendo que se machucou esse joelho. Antes de eu pôr a mão nela, para a glória de Deus, eu só falei para ela, mexe o joelho aí. Faz assim. Antes eu pus a mão nela só para fortalecer a fé dela. Mas Deus já tinha curado. Só de eu falar para ela. Certo? Porque Deus quer todo o seu povo bem. Fui pregar no bairro lá faz tempo. Terminei a mensagem. Nunca tinha feito isso. Falei, quem é que tem a perna mais curta aqui, mano? Aí um rapaz lá no fundo. Aí. Então veio para frente, veio primeiro, a pé mais curto, andar mancando. Quando ele fica esperando. Aí eu chamei os outros, veio várias pessoas, encheu. Orei por todos. Aí depois peguei esse rapaz, pus uma cadeira aqui no púlpito, pus ele sentado, peguei as duas pés dele para todo o povo ver que era uma mais curta que a outra. Comecei a orar. E todos viram a perna do rapaz no lugar. Crescer. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, precisa estar em plena comunhão com eles. Liberar perdão. Que a maior parte, há muitos crentes na igreja que não perdoa. E não perdoa, é cortada a comunhão com Deus. Você está pedindo, ele está vendo, mas ele não pode fazer. Porque a pessoa está em desobediência. Está em desobediência. Você não vê muitos crentes morrer de câncer, etc. aí? Não é para morrer. De jeito nenhum. Não é nem para ficar doido para não morrer de câncer. Não é? Crente é para morrer velhinho. Velhinho. De velhice. Não é de doença. Por isso, porque ele já levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas pisaduras deles nós somos sarados. E aquele, como falamos do Espírito Santo no início, aquele que cura habita em nós. É o Espírito Santo. Cura. Ele habita em nós. Aquele que cura habita em nós. Vocês já leram lá Romanos 8:11? Diz lá, se o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vivifica o seu corpo mortal pelo seu Espírito que em você habita. Entendeu? Está falando. É que a pessoa lê, às vezes não presta muita atenção, não sabe o que está falando a palavra. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, habita em nós. É o mesmo Espírito. Então ele vivifica, é ele que nos vivifica, é ele que nos dá saúde. É ele, é o Espírito Santo. Por isso, aquele que fala em línguas não sabe o que está perdendo. Quanto mais você orar em línguas diariamente, mais você se fortalece, mais você tem saúde, mais você faz assim que nem um menino. Alguém imagina a minha idade aqui? Alguém imagina? Qual é a minha idade? É quase 25 mesmo. Ninguém faz ideia. Hã? É 85 quase, 84 e 8 meses. 84 anos e 8 meses. Eu vou fazer 85 em janeiro. Entendeu? Deus não quer ninguém doente. Não quer. Ninguém doente. É só crer na palavra dele. Fé na palavra. Porque nós vivemos pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Toda doença, todo
vem do Satanás. E o que ele fez para nós? Ele nos deu poder. Ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal. E todo o poder do mal. Nós temos esse poder. Então, não pode aceitar nada, gente. Nada de mal. Sua casa. Se tem problemas, nós vamos orar por isso. Se tiver alguém na situação qualquer, que eu vou citar aqui, vou orar e vocês vão ver. Certo? Você tem um filho rebelde, vive nas drogas, dá maior trabalho para os pais. Você pode sair daqui hoje na certeza que o seu filho estará liberto. Pelo poder de Deus. Você tem uma pessoa da família que não é salva. Você quer ver aquela pessoa, seu irmão, seu pai, sua mãe, parente, seu filho, quer ver salvo. Se você vier à frente na hora que eu chamar, você vai ver seus filhos salvos, seu parente, seja de quem for. Viu? Seja de quem for. Cura. Você pode vir à frente para representar uma pessoa da sua família doente. Você vai representar ela e ela vai receber a cura onde ela estiver. Porque Deus quer. Deus quer. Meus amados, por isso é que nós precisamos ser obedientes à palavra. A palavra diz que nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo a nós mesmos. Tem gente que não consegue, como já falei, amar o seu irmão em Cristo. Está aí sentado junto, às vezes não olha nem para o irmão, para a irmã. Se Deus fizesse assim conosco, coitado, não tinha ninguém vivo aqui. Não tinha ninguém vivo aqui. Mas Ele não é mágico como nós. De jeito nenhum. Ele tem muita paciência conosco. Muita paciência. A gente leva os tombos. Eu mesmo já levei muitos anos atrás, que não tinha tanta experiência, fazendo as coisas fora da vontade dele. Por isso que nós lemos aqui o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a nossa vida tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Tudo que você quiser. Agora você vai fazer para a vontade da sua cabeça? Vou fazer isso. Vai. Não ora, não pede a direção de Deus, se é isso mesmo que Deus quer. Aí começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo errado. Por quê? Não tem a direção de Deus. Deus quer que você vá por aqui, você quer ir por lá. E diz que é crente. Meus amados, eu vou ler um texto aqui. Vou pedir para vocês têm Bíblia? Tem? Abre aí em Mateus 18, 19. Glória a Deus. Amém? Acharam? Também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será
feito por meu Pai que estás nos céus. Vocês leram aí? Alguma coisa? É alguma coisa? É alguma? Hã? Ah. Qualquer coisa que pedir, que nós pedimos a Deus. Qualquer coisa, mas, por exemplo, o pai e a mãe. Tem um filho lá que não quer nada com a igreja. Não quer nada com Cristo. Dá maior trabalho. Pai e a mãe, dá a mão um para o outro lá em casa. Pai, oramos, chegamos na tua presença agora, de acordo com a tua palavra que diz que tudo que pedir em concordância será feito. Estou eu aqui, meu marido, orando em concordância pela salvação do meu filho, da minha filha. Eu quero ver esse meu filho, a minha filha, meu pai, a minha mãe, da igreja, servindo a ti como filho teu, filha tua. Não tenha dúvida, está escrito aí que será feito, não é isso? Está ao final? Será feito. Então, simplesmente, agradece a Deus. Obrigado, Pai, pela salvação do fulano, do ciclano. Assim. E vocês vão ver que está feito. A palavra de Deus é a verdade. Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Cumpre, a palavra aqui se cumpre, se nós realmente cremos na palavra e fizemos o que ela manda. Qualquer coisa, gente. É qualquer coisa mesmo. Negócio, vamos fazer algum negócio, tem que ir primeiro. Vamos alugar uma casa, eu preciso de uma casa, preciso de um carro, eu preciso ter um carro. Os dois, o casal, o outro irmão, juntas aí, os dois. Olha, fulano, vem estar em concordância comigo, eu estou precisando de comprar um carro, preciso de um carro. Não tem, vamos orar, eu pedir a Deus agora um carro. Você vai concordar comigo. Pega a mão do irmão, faz a oração conforme a palavra. Vocês vão ver se em pouco tempo, numa semana, você não tem o carro. Entendeu? Esse nosso Deus é bom demais, gente. Só que nós precisamos ter fé. Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito. Sabe onde está escrito, né? Hebreus 12, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê em Deus, crê na palavra, e a palavra é o próprio Jesus, então não tem de que duvidar. Chega na presença dele com fé, como diz a palavra, a oração baseada no que a palavra diz. Em Marcos 11, 24 diz: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis e tereis. É na hora, gente. Só que precisa pedir com fé. Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis e tereis. Marcos 11, 24. É necessário fé somente. Procurar também sendo obediente à palavra. Você tem que falar que Deus vai ouvir vocês. Ouve. Como eu falei, eu também tive muitos contratempos por causa de fazer as coisas por minha cabeça. Eu sei o que eu sofri nesse ministério. Eu era pastor de uma igreja, isso há muitos anos. Simplesmente resolvi deixar e sair, para voltar para o bairro, para a cidade que eu moro. Da minha cabeça. Eu assumi a igreja na época, quando eu assumi a igreja, tinha 5 pessoas. 5 pessoas. Lá na Vila Patriarca, em São Paulo. Vocês conhecem, ouviu falar Patriarca. Passou a altura ao Vim, Patriarca. Depois vem Itaquera, etc.
Quando eu assumi a igreja, 5 pessoas. No dia que primeira vez que eu assumi, fui pregar um domingo, entrou uma senhora pela primeira vez. Aí veio a família toda. 5 anos na igreja, peguei essa Bíblia, vou voltar para Ferraz. Entreguei a igreja para o meu auxiliar. Está lá até hoje. Faz 25 anos, está lá até hoje. Esse meu auxiliar. E eu bati cabeça, para lá e para cá. Até que foi um apóstolo, veio de Brasília, lá em Ferraz, onde eu moro, Ferraz de Vasconcelos. Lá, foi em Poá, aliás. Já ouvi falar em Poá. Terra d'água mineral, é muito conhecida Poá por água mineral. Ele foi lá fazer 3 dias, 6 a sábado e domingo, esse apóstolo. Não conhecia não, mas eu peguei e fui. Naquele dia, Deus, esse apóstolo, ele pregou, primeira sexta-feira, pregou sobre honra. Honrar os pastores, honrar as autoridades que tem sobre você, seu encarregado do trabalho, seu chefe. Temos que honrar. Eu participei bem. Quando foi à noite, de sexta passada, Deus me deu um sonho. Mostrou a igreja que eu estava. Mostrou o superintendente. Que é lá, a igreja lá, não sei se vocês conhecem a quadrangular, sou da quadrangular. É dividido por regiões. Cada região tem um superintendente. Aí tem mais, né? Que nem eu só pertenço à Zona Leste, lá tem 5, dividido em 5 regiões, 5 superintendentes. Cada superintendente tem 30, 40 igrejas que estão debaixo da autoridade dele. Aí no sonho Deus mostrou que eu tinha que pedir perdão lá para o meu ex-superintendente, que era na Vila Formosa, que eu tinha que ir lá pedir perdão para ele. Aí numa terça-feira, logo na primeira, até 6, foi na sexta, sabe? Terça-feira, que eu sabia que ele estava na igreja, e terça-feira eu cuidei de oração lá, e ele está. Fui lá. Terminou a oração, fui lá. Aí ele é muito conhecido, conhece a família toda, perguntou para a igreja: quem conhece o pastor Renato aqui? Uma boa parte conhecida não, né? Culto de oração não enche a igreja como virar, a igreja é grande. Tá. Aí ele me falei: não, preciso vir aqui falar com o senhor e pedir perdão para o senhor. Quando eu falei perdão? Que isso? Que isso, Renato? Não temos nada contra você. Ainda essa semana, a esposa dele estava na porta, a pastora Geni. Essa semana eu estava falando de você tem uma família maravilhosa. Que perdão? Eu falei: sim, eu vou falar, vou explicar. Nem ele tinha notado. Conclusão. Aí Aí então, quando eu pedi perdão, e para ver como era, o poder de Deus foi tão forte que ele chorou mais do que eu, quando ele estava orando para mim. Ele pôs a mão orando para mim, chorou mais porque ele é uma mão forte, tá bem? Aí sim, aí meu ministério voltou a desandar. Com esses dons todos que eu tenho, eu estava batendo cabeça há quase uns 10 anos. Assumi várias igrejas e não ia. Tudo por quê? Fazer as coisas pela minha cabeça. Pela minha cabeça. Então eu estou dando esse testemunho para vocês verem que é sério. É sério. Faça tudo pela direção de Deus, peça realmente a direção, né, de Deus, se é isso, se é para dar o passo. Para não tropeçar. Bom, vamos parar por aqui, senão a gente vai passar. Não, aí, falta assim. Eu vou chamar aqui as pessoas que precisam de oração. Curas. Quem tem alguma enfermidade? Alguma dor no corpo? Precisa de dor. Está sendo incomodado? Vem aqui, vou orar.
E posso dizer desde já que se você vier, cessou. Alguém que está